Vamos adorar a Deus, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Você já agradeceu ao Senhor hoje por mais um dia de vida. Você já agradeceu ao Senhor por tudo que Ele tem feito na tua vida. A gente não tem que só pedir, a gente também tem que agradecer. Agradecer pelos momentos ruins, agradecer pelos momentos bons. Porque a partir do momento que a gente começa a agradecer ao Senhor, Ele começa a fazer na nossa vida. Porque a gente tem mania de só pedir, mas esquece de agradecer. Então vamos agradecer ao Senhor pelo nosso levantar, pelo nosso respirar. Muitos aí estão num leito de hospital, pedindo fôlego de vida para Deus, e a gente está aqui glorificando o santo nome dEle. Então vamos adorar o Senhor, amém? Peça para o Senhor visitar a sua casa hoje, visitar a sua família hoje, que Ele vai visitar em nome de Jesus, amém? Foi fácil Minha filha está quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Passa lá em casa, Jesus. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. É tua, Senhor. É tua, Senhor. Filho, eu tô indo lá, hein? Pra mim não existe dilema. A promessa não morreu, a herança está de pé. Não perca a sua fé. Talita cumi, levanta, tem vida. E tem vida. E tem vida da barraia. E passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. A casa é tua, é tua, é tua. Oh, aleluia, Jesus. Estenda a mão para a tua casa agora, igreja. E peça para o Senhor passar na tua casa. Peça para o Senhor visitar a sua família. Peça para o Senhor visitar a tua lar. Oh, da madaia sube, da madaia sai. Oh, da madaia sube, da madaia sube, da madaia sai. Da madaia sube, da madaia sai. Vai na minha casa, Jesus. A casa é tua, é tua, é tua. Passa lá em casa.
fazer algo que Deus tocou no meu coração. Estenda suas mãos para o seu lar agora. Estenda suas mãos para o seu lar. E começa a pedir para Deus visitar o seu lar. Eu não sei como é que você saiu e deixou o seu lar. Mas Deus, Ele está falando que Ele vai visitar. Ele vai visitar aquilo que você está pedindo. Ele vai visitar o seu lar. Ele vai visitar cada ambiente lá. Então peça para o Senhor visitar o seu lar. Se tiver algo lá dentro, eu creio que neste momento Deus está enviando os anjos dele. Então peça para o Senhor visitar o lar de vocês. Então vamos orar em direção ao nosso lar e pedir para Deus visitar o nosso lar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, neste momento, Senhor, toma, Pai, a direção das nossas vidas, Senhor, nas tuas mãos. Neste momento, o Senhor vai visitando lares, vai visitando famílias, Senhor, em nome de Jesus. Eu não sei, meu Deus, como os seus filhos entraram aqui, mas o Senhor sabe. Eu não sei o que eles deixaram dentro do lar dele, mas o Senhor sabe. E que nesta noite de hoje o Senhor vai visitando. E que nesta noite de hoje o Senhor vai passeando dentro dos lares, Senhor. Oh, Senhor da glória, vai visitando família, vai visitando lares, Senhor. Vai jogando por terra, Pai, todo o mal, Pai, em nome de Jesus. Toda tentativa do inimigo contra as famílias, contra os lares agora, Senhor, vai jogando por terra, andabadaia, subedebadaia, cheia, vai visitando agora, Pai, em nome de Jesus, Senhor, vai jogando por terra, Pai, toda obra de macumbaria, de feitiçaria dentro dos lares, da família, Senhor, em nome de Jesus. Ó Senhor da glória, visita o lar, visita a família agora, Pai, em nome de Jesus, Senhor, é o que eu te peço, Pai, e te agradeço, amém. Glória a Deus. Você crê que Jesus visitou lá, meu irmão? O laço quebrou. E quem estava em perigo já escapou em nome de Jesus. Amém? Pastor Salvador. Glória a Deus. Senhor, orar pelo servo do Senhor. Glória a Deus. O evangelista agora está com a palavra. Vem para frente do altar. Deixa Deus te usar, meu filho aí. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Estenda as mãos para cá, irmão. Vamos estar abençoando a vida do servo de Deus, que vai estar ministrando a palavra. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, o Senhor já falou de umas formas aqui neste lugar, mas nós cremos ainda que o Senhor tem uma palavra, rema, para o nosso coração. Toma a vida do teu servo evangelista, meu Pai, que vai estar ministrando a tua palavra. Usa ele conforme o teu querer. Assim nós oramos, Pai, cremos na vitória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, livro de 1 Reis, capítulo 18. Versículo 30. Livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 30. Está escrito assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou Elias 12 pedras, segundo o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Versículo 36. Quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias aproximou-se e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde, Senhor, responde-me, para que o povo conheça que tu, Senhor, é Deus, e que fizeste retroceder o seu coração. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, a pedra e o pó, e ainda lambeu a água que estava na valeta. Amém? Tome seu assento, por favor.
Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus pela rica oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Salvador. Também louvar a Deus pela vida do pastor Ribamar. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Louvar a Deus também pela vida de todos que se encontram aqui dentro da casa de Deus. Dizer que é um privilégio para nós estarmos aqui hoje na casa do Senhor. Eu digo privilégio porque não era para nós estarmos aqui, mas Deus olhou para nós e disse: eu vou te dar esse privilégio para que você esteja na minha casa. Por isso é privilégio para nós. O texto que nós acabamos de ler vai falar sobre o confronto de Elias contra os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá. O contexto desse texto que nós acabamos de ler é muito triste para a nação de Israel, pois a nação de Israel está totalmente desviada da presença de Deus. Eles abandonaram o verdadeiro Deus e se foram para a idolatria. Eles viraram as costas para Deus e viraram pessoas idólatras. O Deus deles não é mais o Deus de Israel. O Deus deles é chamado Baal. O texto do capítulo 18, Elias vai confrontar os 450 profetas de Baal e os 400 de Azerá. Ele diz para Acabe: leva o povo para o Monte Carmelo. A Bíblia diz que Elias vai escolher para esse confronto o Monte Carmelo. A pergunta que eu fiz quando eu li o texto: por que Elias vai confrontar os profetas falsos no Monte Carmelo? Por que Elias não vai escolher o Monte Hebron? Ou por que Elias não vai escolher o Monte Sião? Ou por que Elias não vai escolher o Monte Horebe ou o Monte Sinai? Por que Elias vai escolher o Monte Carmelo para confrontar e desafiar o povo que estava na idolatria? Muito simples. O Monte Carmelo, ele é estratégico. Elias não escolhe o Monte Carmelo à toa. O Monte Carmelo é um monte estratégico. Por quê? Ele tem 500 metros de altura. O Monte Carmelo é um conjunto de montanhas. O Monte Carmelo, ele é extenso, um lugar próprio para ajuntar um povo em cima desse monte. O Monte Carmelo, ele era servido para adorar o Deus Todo-Poderoso, mas quando Jezabel, ela implanta a adoração a Baal, eles destruíram os altares do Senhor e levantaram altares para Baal no Monte Carmelo. A segunda coisa, por que Elias escolhe o Monte Carmelo, é porque lá era o território do inimigo e não mais de Deus. Então Elias vai escolher o Monte Carmelo, aonde o inimigo está dominando, para mostrar que quem manda lá não é Baal, quem manda é Deus. A Bíblia diz que ele vai escolher o Monte Carmelo. E por quê? Porque é extenso. Por quê? Tem 500 metros de altura, é um ponto bem visível e bem alto. Por que ele vai escolher o Monte Carmelo? O Monte Carmelo significa vinha de Deus. Vou repetir. O Monte Carmelo significa vinha de Deus. O monte é de Deus. Baal está sendo adorado, mas o monte é de Deus. Se Carmelo significa monte de Deus, então Elias está dizendo que ele está levando a sua guerra, a sua batalha, para a vinha de Deus. Elias é inteligente. Elias diz: eu não vou levar essa batalha para outro monte. Eu vou levar essa batalha para o monte de Deus, a vinha de Deus. Isso eu me lembrei da história da águia. Quando a águia, ela pega uma serpente, ela não luta contra a serpente na terra. Ela pega a serpente, leva para os ares. Por quê? A serpente na terra, ela é ágil, ela é poderosa, ela é sagaz. Mas a serpente no alto, ela é vulnerável,
e não tem força nenhuma. E quando ela sobe com a serpente para o alto, de lá ela solta a serpente para a terra. Qual é o que eu aprendo aqui? Assim como Elias levou as suas batalhas para a vinha de Deus, Monte Carmelo, assim como a águia leva a sua batalha para o céu contra a serpente, é Deus dizendo nessa noite: as tuas guerras têm que ser levadas para o céu através da oração. Deus está dizendo: nunca leve as suas batalhas para a terra, mas leve as suas batalhas para o céu, porque quando eu levo as minhas batalhas para o céu, o próprio Deus, ele entra na frente e entra na batalha para nos dar vitória. Deus está dizendo para alguém aqui: leva as suas guerras para o céu, leva as suas batalhas para a vinha de Deus, leva as suas pelejas para o céu, leva as suas pelejas para a vinha de Deus, porque quando eu levo para o território de Deus, Deus entra na frente, entra na batalha e me dá vitória. Ele leva a batalha para o Monte Carmelo. Diz a Bíblia que era 450 profetas de Baal contra 400 profetas de Azerá, que comem na mesa de Jezabel. Esses profetas, eles são profetas falsos. Esses profetas comem na mesa de Jezabel. Eles só profetizam para levantar o ego de Jezabel. Eles só profetizam mentiras. Eles só profetizam aquilo que vai agradar o povo. Eles só profetizam aquilo que vai levantar o ego de Jezabel e de Acabe. São profetas que comem na mesa de Jezabel. Na verdade, são profetas vendidos. Profetas que venderam os seus ministérios para comer na mesa de Jezabel. Visto que a terra está passando por uma seca. A terra está passando por uma dificuldade. Porque Elias profetizou e disse que a terra que não ia chover, realmente não choveu, durante 3 anos e 6 meses. Se não chove, a terra não brota. Se não chove, os animais começam a morrer. Se não chove, as plantas, a lavoura começa a morrer. Então vai faltando o alimento. Faltando o alimento, não tem o que comer, não tem o que beber. Só que Jezabel está oferecendo uma mesa farta. E ela está dizendo: vocês comem da minha mesa, mas profetizam que Baal é Deus e profetizam que Baal é o Deus da fertilidade. Venderam seus ministérios para comer com fartura na mesa de Jezabel. Hoje em dia não é diferente. Hoje em dia tem profetas se vendendo para comer na mesa de Jezabel. Hoje em dia, nas dificuldades, tem profetas se vendendo para trazer uma mensagem light, para trazer uma mensagem que levanta o ego, para trazer uma mensagem que massageia o ego de alguém. Estão se vendendo porque estão passando pela dificuldade. Só que Deus me trouxe aqui para entregar uma palavra para alguém. Ainda que você esteja passando por dificuldade, ainda que você esteja no deserto, ainda que na tua mesa tenha o pão seco, mas é melhor comer um pão seco pregando a verdade. É melhor comer um pão seco falando o que Deus manda, do que comer o pão na mesa de Jezabel e sendo profeta mentiroso e depois ir para o inferno. É melhor eu ser um pregador que prega a verdade, que prega o evangelho genuíno, que prega a verdadeira palavra, comendo pão seco e passando pelo deserto, do que ser um falso profeta pregando palavra light, um evangelho light, um evangelho sem renúncia, um evangelho sem compromisso, e comer na mesa de Jezabel e depois ir para o inferno. Eu prefiro ser um profeta verdadeiro, comendo pão seco e herdando a vida eterna naquele grande dia, do que ser um profeta mentiroso, comendo na mesa de Jezabel e depois indo para o inferno. Não se venda. A unção que você tem não é tua, então você não pode dar preço nessa unção. O dom que você tem é teu e você não pode dar preço nesse dom. Você não é dono do dom, não é dono da palavra, não é dono da unção. Você só pode dar preço naquilo que é teu.
Você só pode dar preço naquilo que você tem poder e autoridade. O dom, a unção, a palavra não é nossa, é de Deus. Então eu não posso dar preço naquilo que é de Deus. Se eu estou passando dificuldade, eu vou continuar pregando a verdade, porque eu sei que o dono da prata, o dono do ouro, não vai deixar faltar o pão na minha mesa, o leite na minha mesa, o dinheiro no meu bolso e a porta aberta para me sustentar na terra. Deus é fiel. É com esses profetas que Elias está chamando para o confronto. A Bíblia diz que Acabe convocou todos os filhos de Israel e todos os profetas no Monte Carmelo. Quando chegou no Monte Carmelo, o profeta Elias, ele vai confrontar todo o povo de Israel dizendo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue. Se Baal é Deus, seguiu. Mas o povo se calou. A primeira coisa que o profeta Elias vai fazer no Monte Carmelo é confrontar e repreender o povo. Por quê? O povo não estava totalmente na idolatria. O povo estava 50% na idolatria e 50% adorava o Deus verdadeiro. Só que Elias, quando percebe isso, Elias vai repreender. Por quê? Elias sabe que Deus não divide a sua adoração. Elias sabe que Deus não divide a sua glória e a sua honra. Elias, sabendo disso, Elias vai olhar para o povo e vai dizer: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Ou seja, vocês estão adorando a Baal e vocês estão adorando a Deus. Só que Deus não aceita adoração dividida. Ou é 100% Deus ou não é nada. E Deus, na Bíblia Sagrada, sempre nos confrontou, sempre nos repreendeu a ser 100% dele e não 50%. O próprio Senhor Jesus, em Mateus 6, versículo 24, vai dizer: não podereis servir a dois senhores. Ou há de amar a um e odiar o outro, ou há de se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a dois senhores. O apóstolo Tiago também sabia disso. E na sua carta, no capítulo 4, versículo 8, ele vai dizer: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de mente dividida purificai o vosso coração. Mente dividida não é uma mente centrada. O próprio Jesus, aparecendo na ilha de Pátimos em visão para o apóstolo João, na ilha de Pátimos, no capítulo 3, versículo 15, ele manda escrever para a igreja de Laodiceia: conheça as tuas obras, que nem é quente nem frio. Quem dera fosse quente ou frio, mas porque estás morno, vomitar-te-ei da minha boca. É Deus dizendo: Deus não quer ninguém 50% na igreja e 50% no mundo. Deus não quer ver ninguém 50% adorando a Deus e 50% cantando música do mundo. Deus não quer ver ninguém com 50% vestindo roupa decente e 50% vestindo roupa indecente. Hoje Deus me trouxe aqui para falar para alguém: Deus quer você 100% e não pela metade. Ele quer você inteiro, não pela metade. Ele repreende o povo se cala. A Bíblia diz que ele vai dizer: então Elias disse ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Elias está equivocado. Ele está dizendo para o povo: só eu fiquei como profeta do Senhor. Mas Elias não sabia que o próprio Deus tinha separado para ele 7.000. Em 1 Reis 19, 18, Deus vai dizer para Elias: eu separei 7.000 que não se dobraram a Baal. Elias não sabia, mas Elias não estava só. Elias não sabia, mas não só tinha ele como profeta.
Elias não sabia, mas não só tinha ele como homem de Deus. Elias não sabia, mas Deus tinha reservado 7.000 que não se dobraram a Baal. Aleluia! Vou ter que ser sincero aqui. Elias achava que só tinha ele que profetizava. Elias achava que só tinha ele que pregava. Elias achava que só tinha ele que adorava. Elias achava que só tinha ele que pastoreava. Elias achava que só tinha ele que regia. Mas Elias estava equivocado. Deus sempre trabalha com a segunda opção. É Deus dizendo: Elias, não ficou só você. Eu separei, foi mais 7.000 para fazer a minha obra na terra. É Deus dizendo aqui: tem gente que fala, se eu não pregar não vai, se eu não cantar não vai, se eu não pastorear não vai, se eu não reger não vai, se eu não fizer não vai. Está tão enganado e está equivocado e equivocada. O nosso Deus, ele conta conosco, só que o nosso Deus não precisa da gente. Se eu falar não, Deus levanta outro. Se você não quiser cantar, Deus levanta outro para cantar. Se não quiser pastorear, Deus levanta outro para pastorear. Se não quiser reger, Deus levanta outro para reger. Deus sempre tem segunda opção. Deus nunca trabalha com um, Deus trabalha com vários à sua disposição. Só eu fiquei como profeta do Senhor. Os profetas de Baal são 450, fora 400 profetas de Azerá. A soma total, 850 profetas contra Elias, contra um homem só. Louvado seja Deus. É melhor andar só com Deus do que andar com a multidão sem Deus. É melhor andar só sendo fiel a Deus do que andar com a multidão sendo infiel a Deus. Elias está só no Monte Carmelo contra 850 profetas falsos, mas a maioria não quer dizer nada. Eu sou mais só com Deus do que andar com a multidão sem Deus. A Bíblia, ela diz que Deus sempre trabalhou com pouco. Deus nunca precisou de muita gente para trabalhar. Em Juízes capítulo 15, versículo 14 ao 17, apenas um homem com a queixada de jumento, Deus deu vitória para Israel, usando Sansão para matar 1000 filisteus. Em 2 Samuel 23, do 11 ao 12, Samar, sozinho, luta contra uma multidão para defender um campo que estava cheio de lentilhas, e Deus deu vitória. 1 Samuel 17, foi um jovem de pequena estatura, sozinho, que derrubou um gigante, e Deus deu vitória para Israel. Em 2 Reis capítulo 5, uma menina escrava vai dar um conselho poderoso para que Naamã alcance a sua cura. E Tiago escreve no capítulo 5, versículo 6, diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Uma pessoa só, Deus muda nações. Por causa de uma pessoa, Deus muda a lei. Por causa de uma pessoa, Deus destrói gigante. Por causa de uma pessoa, Deus joga por terra multidões. Por uma pessoa, Deus dá vitória. Deus acabou de colocar uma palavra na minha boca. Por causa de você, Deus vai entrar dentro da tua casa para operar. Por causa de você, Deus vai curar. Por causa de você, Deus vai reagir. Por causa de você, Deus vai agir. Por causa de você, Deus vai mover. Por causa de você, Deus vai tirar. Por causa de você, Deus vai buscar. Por causa de você, na tua casa, Deus vai quebrar laços e muralhas para dar vitória para a tua família e para um ente querido teu. Seja fiel a Deus sozinho. Seja fiel a Deus sozinho, porque o Deus Todo-Poderoso, através de uma pessoa, dá vitória para uma nação e uma família.
Louvado seja Deus. Quando Elias está conversando com os 450 profetas e com o povo, Elias vai dizer: tragam 2 novilhos. Um vocês escolhem para vocês, dividam em pedaços, coloquem sobre a lenha e não metam fogo. Eu prepararei também o meu, dividirei em pedaços, colocarei na lenha e não meterei fogo. E Elias vai dizer: o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Eu fiz uma pergunta: por que Elias vai dar a opção dizendo o Deus que responder com fogo? Por que Elias vai dizer com fogo? E eu fui meditar por quê? Porque o fogo na Bíblia representa Deus se manifestando. Em Êxodo 3, Deus falou com Moisés através da sarça ardente. Em Levítico 9:24, Deus consumiu os holocaustos. Um fogo saiu do Senhor e consumiu os holocaustos. O fogo é Deus aceitando e se revelando. Aprendeu por que Elias está dizendo Deus que responder por fogo? Porque quando o fogo desce, Deus se identifica. Então, quando Elias orou e Deus mandou um fogo para consumir os holocaustos, era Deus se manifestando e se identificando. Por isso o fogo representa Deus. Deus se manifesta através do fogo. Deus, ele se identifica através do fogo. A Bíblia diz que eles prepararam o holocausto. A Bíblia diz que eles fizeram tudo como Elias ensinou. O que me chama a atenção no versículo 26 é que quando eles cortam o novilho, colocam na lenha e começam a clamar ao Deus Baal, eles clamavam de manhã até a tarde e nada aconteceu. E a Bíblia diz que eles começam a saltar ao redor do altar que tinham feito. No Monte Carmelo tinha 2 tipos de altar. O primeiro altar era o altar dedicado a Baal. O segundo altar é o altar do Senhor, que estava quebrado. Tinha 2 tipos de altar. E eles começavam a rodar em volta do altar e nada de Baal responder. Diz a Bíblia que Elias começou a zombar. Clamem, ele é Deus, quem sabe está viajando ou está dormindo e pode despertar. Chegada a hora de tarde, eles pegavam navalhas, começaram a se cortar, porque esse era o costume da adoração a Baal. Olha que me chamou a atenção. Para adorar a Baal, as pessoas precisavam se cortar. Para adorar a Baal, as pessoas precisavam se mostrar exteriormente que estava adorando a Baal. Já com o nosso Deus, o Todo-Poderoso, já é diferente. Para o nosso Deus, a gente não mostra de fora para dentro. Para o nosso Deus, a gente se mostra de dentro para fora. A adoração que Deus aceita não é de fora para dentro. A adoração que Deus aceita é de dentro para fora. A adoração é Baal, tinha que se retalhar, se cortar para adorar a Baal. Com Jeová é diferente. Com Jeová é de dentro para fora e não de fora para dentro. Deus disse na época de Joel: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está procurando os verdadeiros adoradores, e verdadeiros adoradores é quando adora de dentro para fora e não de fora para dentro. Elias vai tomar a frente depois que eles fazem toda aquela cena e Baal não responde. Aí Elias vai dizer: então disse Elias a todo o povo: chegai-vos. E todo o povo se chegou. A primeira coisa que Elias vai fazer antes de orar para Deus mandar fogo é reparar o altar. Porque o altar está quebrado. Antes do fogo vem o conserto. Antes do fogo se manifestar, primeiro a gente tem que se consertar. Antes do fogo vem o arrependimento. Antes do fogo vem o conserto.
E Deus, por muitas vezes, na palavra, chamou o povo para o conserto. Em Joel 2,13, ele vai chamar o povo para o conserto, dizendo: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, chamando para o conserto. Em Atos 3,19, o apóstolo Pedro diz: arrependei-vos e convertei-vos, e para que os vossos pecados sejam apagados. Ou seja, antes do fogo vem o conserto. Antes do pecado apagado vem o arrependimento. Antes do fogo cair, Deus quer conserto. Deus não manda fogo em altar quebrado. Deus não manda fogo em altar no adultério. Deus não manda fogo em altar na mentira. Deus não manda fogo em altar andando por aí de qualquer forma. Deus, ele manda fogo em altar consertado. Aí Deus manda fogo. Altar quebrado, Deus não manda fogo. Tem que reparar o altar para antes o fogo descer. E a Bíblia diz: aí quando ele repara o altar, ele toma 12 pedras. Quando ele repara o altar, ele vai tomar 12 pedras, que representam as 12 tribos de Israel. Por que 12 pedras? Porque as pedras representam a unidade das tribos, porque nessa época as tribos estavam divididas. Quando Elias pega 12 pedras, e 12 pedras representando as 12 tribos de Israel, que representa a unidade das tribos, é Elias dizendo: o fogo não vai descer enquanto eu não colocar 12. Se eu colocar 11, o fogo não desce. Se eu colocar 13, o fogo não desce. Eu tenho que colocar 12, que representa a unidade das tribos. É Deus dizendo: o fogo só vai descer quando tiver união na casa. O fogo só vai descer quando tiver união com os obreiros. O fogo só vai descer quando tiver união entre os jovens, entre os irmãos, entre as irmãs, entre os obreiros da casa de Deus. O fogo só desce, Deus derrama a bênção e a vida eterna onde há união. Então, antes do fogo, repara o altar, conserto, se conserta. Antes do fogo, a unidade, 12 pedras que representa a unidade das tribos, pois estavam divididas. 12 pedras. Com as pedras ele edifica o altar no nome do Senhor. Ele arma a lenha, divide o novilho e colocou sobre a lenha. Está tudo preparado o altar. Ele manda encher 4 cântaros de água e jogar 3 vezes sobre o sacrifício, a lenha e sobre o altar, ao ponto que o rego ao redor do altar se encheu de água. Por que que Elias manda jogar água 3 vezes? Sabe para quê? Para não ter dúvida que foi Deus que se manifestou. Elias está dificultando naturalmente para que Deus se revele espiritualmente. O povo não tenha dúvida de que Deus vai se manifestar, porque o fogo ele vai consumir a água, consumir as pedras, consumir o holocausto e consumir a água. Por que que Elias manda encher 3 vezes, jogar água 3 vezes sobre o altar? Para que o povo não tenha dúvida que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó foi que se manifestou naquele altar. O que Deus faz, Deus não faz, aleluia, para você ter dúvida. O que
Deus faz, Deus não faz para você ficar com a pulga atrás da orelha. Será que foi? Será que não foi? O que Deus faz para que você não tenha dúvida que é Deus que vai fazer. Levanta a mão direita para o céu, por favor. Deus vai fazer alguma coisa na vida de alguém aqui, e Deus está dizendo: não tenha dúvida que foi eu que fiz. Eu vou fazer perfeito para que você não tenha dúvida que foi eu que operei, que foi eu que fiz, e não foi o homem, não foi a terra, foi o céu. Elias ora, e quando ele ora, a Bíblia diz que o fogo caiu do céu. E quando o fogo cai do céu, o fogo faz? Consome o holocausto, consome a lenha, consome as pedras e consome a água. Louvado seja Deus. Você não pegou, não? Quando Deus responde, Deus não responde pela metade e não faz pela metade. Deus faz por inteiro. Aleluia, Deus faz por inteiro. Deus não vai fazer na tua vida nada pela metade. Deus não vai fazer nada na tua casa pela metade. Deus não vai fazer na tua família nada pela metade. Deus não vai fazer nessa igreja nada pela metade. Deus não vai fazer no corpo de obreiro nada pela metade. Deus não vai fazer nas irmãs nada pela metade. Deus vai fazer por inteiro. Deus é completo quando Ele age. Oh, aleluia! Louvado seja Deus. Quando o fogo desceu, o povo gritou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Porque para consumir a água, consumir o holocausto, consumir a lenha e consumir a água, isso é só coisa para Deus. Humanamente falando, o altar todo molhado até um rego de água, era impossível acender o fogo e o fogo permanecer aceso. Mas o meu Deus é especialista em fazer milagre aonde na ótica humana não dá para fazer. É verdade, Deus é especialista a operar aonde o médico não pode operar. Deus é especialista a acender fogo aonde o próprio fogo não fica firme. Deus vai fazer milagre aonde o homem não pode fazer. Deus vai tocar onde o homem não pode tocar. Deus vai mexer onde o homem não pode mexer. Deus vai tirar o que o homem não pode tirar. Deus vai resolver o que o homem não pode resolver. Se você acredita nisso, levanta a mão para dar glória ao Todo-Poderoso Deus. E agora eu acabo. Então caiu fogo do céu, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava na valeta. O que vendo o povo, caiu com o rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse Elias ao povo: agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape. E assim foi feito. E Elias os fez descer ao ribeiro, e ali os matou. Por que Elias mata os profetas de Baal? Porque os profetas de Baal clamavam e profetizavam que Baal era Deus, que Baal era o Deus da fertilidade e que Baal era o Deus que mandava pão. Eles mentiam e desviavam o povo. Em outras palavras, eram profetas maus, profetas ruins. Então por que Elias manda matar? Elias está ensinando assim, ó: coisa ruim e coisa mal a gente não poda, a gente mata, tira pela raiz. Você não pegou não, mas Deus está dizendo assim, ó: tem coisa que é ruim que não dá para podar, tem coisa ruim que tem que tirar pela raiz.
Tem coisa mal que não dá para ficar podando. A gente tem que tirar pela raiz. Já viu aquele emprego ruim? Tem que tirar pela raiz. Já viu aquele relacionamento ruim? Tem que tirar pela raiz. Já viu aquela amizade ruim? Tem que tirar pela raiz. Já viu aquele site ruim? Tem que tirar pela raiz. O mal não dá para podar. O mal tem que ser arrancado pela raiz, porque se podar, ele cresce ainda mais e mais forte. Deus está dizendo: corta a amizade, sai desse grupo, sai dessas amizades, cuidado com esse relacionamento tóxico, porque isso está fazendo mal, e o mal não se poda, o mal se corta e arranca pela raiz. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nos ajuda, Jesus, levar as batalhas para o céu através da oração, como Elias levou essa batalha para o monte, a vinha de Deus. Que o teu nome seja glorificado nessa casa, na vida dos pastores, e no novo lugar que o Senhor já preparou, a tua glória se manifeste, e que o altar seja levantado em teu nome, para que o teu nome seja lá glorificado, em nome de Jesus. Amém. A sua mão bem alegre para Jesus nessa noite. Palavra maravilhosa para o nosso coração, irmão. Leva as suas batalhas para o céu, lá para o alto, irmão, né? Aqui na terra nós não conseguimos, não, né? A nossa luta não é contra pessoas, mas sim contra a potestade espiritual da maldade. Então, que levar para o joelho, leva para o céu, e você vai ter vitória em nome de Jesus. Amém? Boa essa palavra, que Deus abençoe nosso irmão Alexandre. Palavra poderosa para a nossa vida, né? Só quem perdeu foi quem não veio, né, irmão? Mas diga lá para ele que foi uma benção em nome de Jesus. Para quinta-feira está aqui, irmão. E as irmãs aí, liga para as irmãs: irmã, vamos para a igreja, irmã. Glória a Deus. Os obreiros a gente já convida direto aí, mas os obreiros querem ganhar dinheiro, irmão. Então deixa eles ganhar dinheiro lá, e eu quero a salvação da minha alma. Eu quero levar minha batalha para o céu. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe. Domingo nós estaremos aqui pela manhã na consagração em nome de Jesus. Os irmãos se empenham aí para nós estar aí se consagrando, para que Deus possa estar dando graça para nós. Quando nós se consagramos, estamos levando nossas batalhas para o alto, não é não, Pedro? Amém? Que Deus abençoe os irmãos. O pastor Salvador vai estar orando e passando mais recado da paz do Senhor para a igreja do Senhor. Amém? Mas vai orar. Ora, meu pastor. Abençoa a igreja. Amém, queridos. Vamos se colocar de pé, amados. Vamos agradecer a Deus, né? Que palavra maravilhosa. Deus falou muito aos nossos corações. Mas tem uma coisa que você tem que levar para casa, irmão. Não sei se você pegou. Não fala, fica assim, fica preocupado, mas só olha para você mesmo, pergunte para você: como é que está o meu altar com Deus? Essa palavra é forte, irmão. Porque o negócio, o mistério está no altar. E o altar é individual, diga glória a Deus. O altar é de cada um de nós, irmão. Então, a primeira coisa que Elias fez foi arrumar o altar. Se o altar está quebrado, não tem presença. E a gente vê tantos altares aí quebrados, mas querendo ser presente. É, irmão. Hoje o altar, um cara larga a mulher, daqui a pouco você olha no Facebook, já está com a cara de outra. Mas que negócio é esse? É terrível, irmão. Pastor trocando de mulher, quem está trocando de roupa, está achando que Deus está num negócio desse, irmão. A Bíblia diz que só pode trocar se a mulher morrer ou não. Só se for viúva, irmão. Então fica um negócio difícil, né, irmão? Mas hoje está novidade mais não. Amanhã eu dispenso essa aí, vou. E ainda sai dizendo que Deus é Deus. Eu não estou entendendo, irmão. Foi Deus que preparou isso aí? Não sei se foi Deus não, irmão. Tem coisas que Deus não prepara. Deus primeiro arranca, olha aí, palavra, arranca primeiro aquilo que não serve. Arranca. Olha a palavra que Deus falou aqui hoje, irmão. Leva para casa. Leva para casa essa palavra. Medite nela e você vai ver se não vai mudar. Tem algumas das coisas nas nossas vidas que às vezes tem alguma coisinha que atrapalha, irmão. Né? Mas nessa noite Deus falou muito forte aqui.
E tinha muita gente na live aqui, eu vi, viu, meu pastor? Tinha muita gente aí dando glória lá. E a palavra não cortou só aqui, ela corta, irmão, ó. Aonde ela passa, pessoas receberam essa mensagem em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe o evangelista, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o pastor. Quando sentir de Deus de vir, tá bom? Vem, as portas estão abertas aí. Fechou lá, está na reforma, corre para cá que aqui está aberto. Aqui, nós estamos aqui, amém, irmão? Estamos aqui por uns dias, já nós estamos, né? Mas está tudo indicando que Deus está no controle de tudo, amém? Vamos para casa. Quem mais precisa de oração? Senhor nosso Deus e nosso Pai, foi dito aqui, meu Deus, pela boca das tuas filhas, quem necessita das orações, e eu também necessito das orações desta igreja. Eu quero orar pela minha vida, pela vida de cada um, pedido que foi determinado aqui nesta noite, mas que o Senhor possa nos dar uma noite abençoada, um final de madrugada com a bênção do Senhor, preparando o Senhor para que nós possamos estar aqui no domingo, se assim for da tua vontade. Se o Senhor agradar de nós, estaremos aqui para te adorar no grande culto da família. Agora nos leve em paz para nossa casa, nos dê uma noite reparadora debaixo das tuas mãos, cubra nós com teu manto, livra, Deus, do homem sanguinário, da bala perdida, de tudo aquilo que não provém de ti. É o que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. É assim que as mãos comigo, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo esteja com nós hoje para todos sempre. Digamos junto. Amém. Diga assim: se Deus é por nós, operando Deus, pós todas as coisas. Mãos levantadas, mãos levantadas. Diga: eu peguei a minha hoje. Vá em paz.